Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. E o governo deste mundo estará sobre os seus ombros, e o seu reinado nunca terá fim. Em nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, eu quero vos saudar na santa, bendita, eterna paz do Senhor. Amém. Amém, queridos. Quero agradecer antes de tudo a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem nos dado de estar ministrando a palavra do Senhor. Agradecer também ao meu amigo, vosso pastor Osiel. Obrigado pelo convite. Que Deus continue enriquecendo o teu ministério. E parabéns pelo novo local. Que Deus o faça prosperar. Amém. Faça crescer e que esse lugar comece a ficar pequeno. E daqui a pouco vocês já consigam partir para algo ainda maior. Amém. Deus tem muitas coisas para Glória cada um a de Deus. nós. Glória Aleluia. seja dada ao nome de Jesus. Quem não tem a casinha de Deus, como cantou aqui as crianças, né? Se você não é uma casinha de Deus, você vai ser uma casinha do terror, viu? Meu Deus. É sério isso. As coisas de Deus não é brincadeira, não. Então se firma com o Senhor. A casa de Deus é uma casa de luz. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aproveitar que estamos de pés e vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 2 e verso de número 1. E vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Natal, é um período de Natal, é uma semana que muitos de nós estamos envolvidos com as festas natalinas. Embora que não saibamos exatamente qual foi a data do nascimento do Senhor, existe muita especulação, existem muitos estudos referentes à data. Bem sabemos que não foi no mês de dezembro, no entanto, de uma forma especial foi colocado o dia 25 de dezembro. Então, o que precisamos entender é que existe um dia que nós devemos lembrar do nascimento do Senhor. E isso que é o mais importante. Sabermos exatamente quando isso aconteceu, nós não sabemos. Existem apenas muitos estudos, mas não sabemos exato. Mas uma coisa nós sabemos: Jesus nasceu. Glória a Deus. Aleluia. Ele nasceu. Glória a Deus. Eu quero também, eu fico contente de ter visto, estar vendo ali o pastor Isaacson. É bom te ver aqui. E também tantos rostos, né, que nós já conhecemos de algum tempo. O vosso pai, né, que aqui está presente. Alegria de te ver mais uma vez. Vamos ver então o texto na palavra de Deus. Mateus capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Podeis tomar assento, queridos. Não sabemos muito a respeito desses três reis magos. Sabemos que os nomes deles eram Baltazar, Belchior e Gaspar. Mas nós não sabemos muito mais do que isso. Sabemos que eles eram do Oriente, mas não sabemos muito mais do que isso. No entanto, algumas coisas são bastante interessantes da forma como Deus proporcionou, e Deus em seus projetos, seus planos, em tudo que Ele faz é perfeito. Glória a Deus. E quando Ele trouxe esses três reis magos para virem adorar ao Senhor, isso em cumprimento a uma profecia no Antigo Testamento, que todos os reis da terra o adorarão, e aqui já estavam começando com esses reis magos, eles trazem três presentes para Jesus. E desde então se tornou um costume na época do Natal dar presentes uns aos outros. Isso começou, de acordo com muitos estudiosos, justamente por causa desta época em que Jesus nasceu e vieram os reis magos e então trouxeram esses presentes
para o Senhor. E nesses 3 presentes nós temos aqui uma coisa bastante curiosa. A palavra de Deus nos diz que eles trouxeram ouro, trouxeram incenso e trouxeram mirra. Glória a Deus. Ouro era servido para os reis, o incenso para os sacerdotes e mirra para o profeta. Mirra era um tipo de óleo e por isso então era usado para um profeta, e era algo muito caro, não era um óleo simples, não era um óleo de cozinha, não era um óleo de oliva, era um óleo muito bem preparado. Então os profetas usavam isso para ungir. E nós temos também o incenso, e quando falamos em incenso, não estamos falando da fumaça do incenso, e sim estamos falando da resina, que também era algo bastante caro. Mas acima desses 2, o ouro é o que teve um peso ainda maior e uma necessidade iminente naqueles dias. Obrigado, pastor. Porque o que acontecia é que José, assim como Maria, eles eram muito pobres. Naqueles dias não havia as classes sociais como nós conhecemos nos dias de hoje. Hoje tem classe A, classe B, C, D e E, não sei se continua, mas até o eu sei que tem, não sei se tem mais. Mas naqueles dias ou era a classe A ou a última, não tinha o intermediário, eram muito poucas pessoas mesmo que ficavam entre as duas, ou você era realmente rico ou você era extremamente pobre. Então não se tinha uma terceira classe estipulada. E o que aconteceu naqueles dias é que o Senhor falou a José, pai de Jesus, para que levasse um menino, juntamente com a sua esposa, para o Egito, porque Herodes, devido a essa questão de saber que estava havendo um outro rei, estava surgindo outro rei, resolve matar a todos os inocentes, a todas as crianças, os meninos abaixo de 2 anos de idade. Eles vão para o Egito. Só que o que falei agora há pouco é que José, assim como Maria, eram bastante pobres. Nós estamos aqui numa outra nação. Nós estamos aqui nos Estados Unidos da América. Todos nós passamos por muitas situações difíceis. E todo imigrante passa por situação difícil. Pode ter certeza disso. É tão claro isso na palavra de Deus e na história, que a Bíblia nos mostra a viúva, o órfão e o estrangeiro. A viúva, o órfão e o estrangeiro. E a Bíblia salienta que devemos sempre estar olhando por estas pessoas, porque elas precisam mais do que qualquer outra de ajuda. E muitas vezes isso acontece. José foi para o Egito. Aí vem a pergunta, mas como eles iriam se manter? Lembrem, Jesus nasceu. A responsabilidade deste menino, e aqui que está a coisa mais linda, e eu começo a pregar nesse momento, a coisa mais linda que nós vemos nos planos de Deus é os cuidados que Ele tem e a responsabilidade que Ele tem para com cada um de nós. Deus sabia da necessidade daquele jovem casal, levando a Jesus, o Filho do Deus vivo, para viver no Egito. José era um carpinteiro, e ele com certeza tinha muitas dificuldades financeiras, mas Deus proveu através do ouro desses reis magos. Quando trouxeram ouro para eles, proveu sustento na terra do Egito. Vocês estão entendendo onde estão os mistérios de Deus? Às vezes as pessoas pensam assim, parece que as coisas estão tudo fora de controle, nada está fora do controle. Deus sabe a hora certa, como foi cantado aqui esta noite, Deus cuida de ti, Deus cuida de mim, Deus cuida de cada um de nós. Ele sabia muito bem da necessidade e por isso proveu um escape para que aquela família pudesse viver durante aquele período de tempo no Egito de uma forma tranquila, cuidando de Jesus. Muito bem? Meu Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, Senhor. Quando nós olhamos a questão do nascimento de Jesus e paramos para pensar, e alguns dias atrás, até mesmo antes de o pastor Osiel ter me convidado para ministrar aqui,
Eu estava meditando a respeito do Natal e estava pensando na forma como Deus trouxe Jesus a este mundo. Eu quero que você, por um instante, eu sei que isso é praticamente impossível, mas eu quero que você, por um instante, tente ver a forma como Deus trouxe Jesus a este mundo. A Bíblia nos diz que Jesus nasceu num estábulo, numa manjedoura, ele foi colocado. Nós recebemos os cartões de Natal e eles são muito bonitos e tem todas aquelas estrelinhas e tem os bichinhos, tem as ovelhinhas ali, tem o camelo, tem os animaizinhos ali, parece tudo muito bonito, muito bem desenhado, mas era na realidade uma estrebaria mal cheirosa. Era um lugar que fedia. Os animais estavam ali em cubículos pequenos, um ao lado do outro, palha estendida no chão. E no meio daquela pobreza, e no meio daquela miséria, no meio daquele mau cheiro, o Filho de Deus nasceu. Oh, aleluia. Esta mensagem é bastante forte, queridos, que eu vou trazer aqui. Se você se colocasse hoje, por exemplo, se você conseguisse, é muito difícil, como falei agora há pouco, se você se colocasse no lugar de Deus. Você conseguiria fazer com que teu filho nascesse num lugar desses? É muito fácil nós lermos a história e aceitamos aquilo que está escrito, mas viver a história é muito diferente. É muito diferente. Deus que fez o universo e que tem todas as coisas nas suas mãos. Jó, quando escreve a respeito da criação das coisas, ele diz: ele estendeu o norte sobre o vazio. Meu Deus! Estendeu o norte sobre o vazio. A terra está girando num espaço chamado universo, em plena escuridão. Uma cabecinha de alfinete diante de uma bola de futebol, e o tamanho da bola de futebol é apenas o nosso Sol, que é uma das menores estrelas, aquela bolinha, cabecinha de alfinete, girando em plena escuridão. Zilhões de estrelas, que os cientistas até hoje não sabem quantas são. E a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis 1:6, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. E houve tarde e manhã o segundo dia. Céus. Ele não disse céu, ele disse céus. O que eu estou dizendo, queridos, é que além de tudo isso que os cientistas jamais conseguiram entender, ainda há uma outra dimensão acima do universo, aonde é separado por águas, e então está o terceiro céu, onde Deus habita. Deus não é o que muitos ficam dizendo, e como eu já vi alguns dizer, porque no futuro os crentes vão morar num planeta, é um planeta que vai vir aí e as pessoas vão morar num planeta. Gente, isso não tem nada a ver no âmbito físico, material, como nós conhecemos, é numa outra dimensão. É numa outra dimensão que está acima desse universo. Deus não é homem, Ele não está nesse processo como nós conhecemos, Ele está acima disso tudo. É muito mais do que a nossa mente pode alcançar ou imaginar. E quando olhamos para a sua grandeza, olhamos para a sua autoridade, olhamos para o seu poder, Ele coloca o seu filho, não nascendo num palácio, não nascendo num berço de ouro, mas nascendo numa manjedoura humilde e desprezada. Meu Deus. Você conseguiria fazer algo assim para o teu filho? Quando a mãe está grávida, ela fica preocupada, vou preparar isso, vou preparar aquilo. E compra roupinha aqui, compra roupinha ali. E será que vai ser menino? Será que vai ser menina? Olha, se for menina tem que ser rosa, se for menino tem que ser azul. Quando não sabe, compra o amarelo ou o verde. Não é assim?
E fica naquela ansiedade, e fica preparando isso, e vamos pintar um quartinho, e vamos comprar um berço bonito, e vamos fazer a decoração, e vamos fazer aquilo. Isso é forte. Mas Deus disse ao seu filho: eu preciso que você vá lá. Há um povo que precisa ser salvo. E aqui nós temos coisas lindas, gente. Porque quando olhamos esses textos e olhamos a palavra de Deus, no que Deus fez, é como se você tivesse oportunidade, por exemplo, eu vou construir uma pequena casinha aqui, e eu gosto dessa casinha e vou botar ali um animalzinho, algum bichinho. Eu vou amar esse animal, eu vou cuidar desse animal, mas você tem dinheiro para comprar o quarteirão inteiro, mas você construi aquela casinha. Mas passa-se o tempo, aquele animalzinho cresce, então se revolta contra o dono, e fica amigo dos vizinhos, mas do dono ele não quer saber de mais nada. E quer morder até o dono, ele avança no dono. Assim a raça humana desprezou a Deus. E Deus poderia ter construído N outras casas, N outros mundos sobre todo o universo. Mas a palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo. Glória a Deus. De tal maneira que Aleluia. deu o seu Filho unigênito. Deus não nos deu um anjo, Ele nos deu o melhor que havia no céu. O seu único Filho, para vir a este mundo vil, que o desprezou, que o maltratou. E quando paramos para olhar isto, toda a obra que Deus fez e que Jesus abriu mão, e quando paramos para pensar o que o Senhor abriu mão, porque não é só Deus dizendo ao seu filho: olha, eu quero que você vá para a terra e então faça a missão para que aquele mundo venha a ser salvo, dê oportunidade de salvação. Mas Jesus teve de obedecer, e Jesus teve de deixar o seu lar. E quando paramos para pensar, nem de longe conseguimos imaginar aquilo que Ele deixou para vir a este mundo. Não era só o Pai preparando e mandando, mas também o Filho ouvindo e obedecendo. O apóstolo Paulo disse: quando foi arrebatado ao terceiro céu, ele voltou e ele disse: eu conheço um homem. Ele não queria dizer de si mesmo: eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas que não podem ser ditas. Alguém talvez perguntava para ele: mas o que é que você viu lá? E ele disse: olha, não posso contar, são coisas inefáveis, mas uma coisa eu posso dizer: aquilo que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não penetrou no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Aleluia. Um céu de glória para vir a este mundo vil. Você faria isso? Eu quero te fazer a pergunta aqui esta noite. É fácil falarmos de Jesus, é fácil pregarmos a palavra de Deus muitas vezes, é fácil falarmos sobre esse texto, mas eu quero que você se coloque no lugar de Jesus agora por um momento. Você largaria tudo para morrer por um povo que não conhece, que te despreza? Meu Deus. Você estaria disposto a fazer isso? A sofrer? Nos dias de hoje, ninguém quer sofrer. Nos dias de hoje, há uma geração, pastor Osiel, uma geração de crentes, como o pessoal diz aí fora, é tudo Nutella. Não tem um termo assim? Né? É tudo Nutella, é tudo mimimi. Tem uma outra palavra que eu esqueci agora, que o pessoal chama. Eles são tudo assim, é tudo fraquinho. É tudo fraquinho. Se o diabo faz bu, eles saem correndo. Eu fico pensando, Jesus nascendo na manjedoura. Meu Deus, que problema, que trauma que esse menino vai ter, se fosse nos dias de hoje. É ou não é verdade?
Muitos de nós diriam, não, ele vai ser traumatizado o resto da vida, vai precisar de um psicólogo, vai precisar de tratamento. Nasceu numa manjedoura, pobre menino. E além de tudo, nasce na manjedoura, já tem que sair correndo para o Egito, porque vão matar ele. Vai ser traumatizado pelo resto da vida. O que eu quero dizer, queridos, é que tem tantos crentes que estão tão fraquinhos, e uma geração tão fraca, que não entende mais a profundidade das coisas de Deus. E porque não entende mais a profundidade das coisas de Deus, eles ficam desesperados por qualquer coisa e tomam atitude por qualquer coisa. Quando eu era pequeno, e também como adolescente, jovem, eu me criei dentro da igreja, e havia um velho cântico, e eu acredito que o pastor Coelho aqui conhece, o pastor Osiel, e muitos irmãos se lembram também desse velho cântico, onde dizia, se você tem um problema, conte para Jesus. Conte para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não desanimes, carrega a tua cruz, tudo o que tu precisas, conte para Jesus. Aleluia. Mas nos dias de hoje, sabe o que acontece? Qualquer problema, eu vou correr para o fulano, eu vou correr para o ciclano, eu vou correr para o médico, eu vou correr para um comprimido, vou ter que tomar isso, tomar aquilo, eu estou estressado, estou ansioso demais, e é só calmante, e tem gente que está drogada. São crentes drogados dentro da igreja, porque vivem só dessas coisas, só tomando calmante, um atrás do outro. Você pode ter problemas? Sim, temos, todos nós temos problemas. Jesus disse, nesse mundo vocês vão ter aflição, todos nós vamos ter problemas, não há dúvida quanto a isso, mas ele também disse, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele estava dizendo, olhem para mim, eu venci, vocês também podem vencer. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Como a palavra de Deus nos diz, que Deus amou este mundo de tal maneira. Jesus veio a este mundo para trazer uma mensagem. Esta é uma mensagem de reconciliação junto com o Pai. É uma mensagem de salvação, uma mensagem de comunhão, uma mensagem que vai trazer novamente a união entre a criatura e o seu Criador. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Te louvamos. E quando nós vemos a respeito destas coisas, da forma como Deus traçou os planos, e Ele traçou os planos em detalhes, tanto para o Senhor como para cada um de nós. E porque Ele traçou esses projetos, nós precisamos ter certeza que o dia de amanhã não é uma surpresa. Ele já está pronto perante Deus para cada um de nós. Você não sabe o que vai acontecer nessa semana. Nós esperamos que aconteçam muitas coisas boas, mas com certeza também virão talvez alguns problemas. Mas Deus já tem tudo nas suas mãos. Glória a Deus. E quando você consegue compreender isso, você consegue então entender que Deus, Ele não é apenas alguém que está sentado no trono e que não sabe o que vai fazer, mas é um Deus eterno que já decretou antes da fundação do mundo todos os projetos, todos os seus planos para que venham a acontecer de acordo com a sua vontade. A palavra de Deus nos diz que quando completou a plenitude, chegou a plenitude dos tempos, é que Jesus nasceu. Deus sabia quando que o Império Romano iria dominar aquele mundo antigo, sabia quando que a língua, o idioma falado iria ter uma predominância maior. Ele sabia quando os caminhos, os correios, a forma, a literatura, todas as coisas estariam prontas para que Jesus viesse a este mundo. Deus, Tu és tremendo, Senhor. Ele sabe de você. Aleluia. Aleluia. Ele sabe de você. Você pode deitar a sua cabeça esta noite no travesseiro e descansar. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Oh, Ele é o Senhor.
Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele diz a respeito de Jesus, porque em momento nenhum Jesus se levantou contra Deus Pai. E estou falando de uma situação muito difícil, de uma situação terrível, de situação complicada. Nós muitas vezes ouvimos alguém falar alguma coisa, nós já queremos tirar satisfação. É ou não é assim? Ouvimos alguém falar um burburinho, você já quer às vezes tirar satisfação. Machucamos as nossas mãos, ou machucamos o nosso corpo, já ficamos gemendo de dor. Se alguém nos julga de uma forma errada, então nós ficamos mais chateados ainda. Mas Jesus suportou todas essas coisas por causa de nós. Senhor. Paulo, quando escreve a respeito de Jesus, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Aleluia. Sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Ele pagou um preço alto pela nossa redenção. Outro dia, eu estava procurando uma ferramenta dentro de uma bolsa que temos, tem uma bolsa grande lá, onde tem as ferramentas, e estava procurando uma ferramenta ali, em vez de pegar uma lanterna, pensei que ia encontrar rapidamente, e resolvi abrir e tentar colocar minha mão lá e procurar. E acontece que encontrei alguma coisa que era bem pontiaguda lá dentro. O irmão está rindo. Não é nada bom você colocar a mão num lugar escuro, viu? Às vezes você não encontra aquilo que quer, encontra o que não quer. E o que aconteceu foi que espetei realmente minha mão ali dentro e sangrou. E tempo depois eu fiquei pensando, e o que Jesus passou? É só uma espetada, era daqueles punção, acho que é punção, não me lembro como é que se chama isso em português. Uma ferramenta que tem uma ponta aguda. E eu fiquei pensando o que o Senhor passou. Porque a morte de Jesus, quando pensamos na morte de Jesus, não foi uma coisa que era um padrão necessariamente naqueles dias. Só os condenados em um julgamento extremo é que eram colocados numa cruz. E a maior parte deles não era crucificado com cravos, como nós conhecemos, eles simplesmente eram amarrados. Mas Jesus teve de suportar aqueles cravos. E os cravos na sua mão eram algo em torno de 15 a 18 centímetros de comprimento, com aproximadamente 3 a 4 centímetros de espessura. Pense na dor e no sofrimento daquilo entrando e varando os seus braços, as suas mãos, porque para o judeu a mão e o punho é chamado a mão, e então não foi exatamente na mão, e sim no punho, como muitos acreditam que Jesus foi colocado na cruz, foi cravado ali naquela cruz. Vararam uma lança ao seu lado, 4,5 litros de sangue é o que um corpo humano em geral tem, e alguns historiadores dizem que o chão da cruz ficou todo ele ensopado de sangue do Filho de Deus. Antes disso, já o tinham chicoteado. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. E os espinhos que estamos falando aqui são os espinhos do Oriente. Não é esses espinhos que nós conhecemos tanto no Brasil como aqui, mas são aqueles espinhos que eram usados até como pregos. Espinhos duros. E o corpo humano, muitas vezes ele incha quando é ferido, mas quando é a cabeça, ele incha muito mais rápido.
Então era a carne, a cabeça de Jesus inchando por causa das feridas e fazendo pressão naquela coroa que lhe deram de presente como maldade. Meu Deus. Depois lhe dão uma cruz de 30 quilos. Ele tem que arrastar aquela cruz por quase 2 quilômetros. A cena, quando ele é erguido, é tão triste que Deus fecha as cortinas. Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Oh Deus. Por que me desamparaste? Aleluia. Ele olha para aqueles que o crucificaram e diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Jesus está suspirando, está para morrer. A noite chega, às 3 da tarde. Soldados olham e dizem, quando Jesus suspira: este realmente era o Filho de Deus. Tudo isso ele passou, ele veio a este mundo para morrer na minha cruz. Aleluia. Ele morreu por mim naquela cruz. Aleluia. A cruz não era dele, a cruz era minha. Eu não sei quantos de nós poderíamos suportar algo assim. Eu sei que eu não suportaria. Eu sei que eu não suportaria. Eu não conseguiria, talvez, dizer: perdoa, Senhor, por tanta maldade. Perdoa, Deus, por tanta meu Deus, maldade. Meu Pai. Mas Ele sofreu por mim. Oh, quão cego eu andei. Oh, Rabachanda. Aleluia. Glória a Deus. Porque foi na cruz onde um dia eu vi. Como diz aquele velho hino, ele sofreu o desprezo, ele sentiu o amor e também a traição. Oh Deus, Pai. Você é traído, isso dói. Meu Deus. Um beijo de traição no Getsemane é o que lhe foi dado. Ele só veio para levar a oportunidade de salvação. Se viesse um cego, saía enxergando. Se viesse um paralítico, saía andando. Se era um mudo, ele fazia falar. Se era um surdo, ele fazia ouvir. Se estava morto, ele ressuscitava. 3 anos e meio de um ministério que sacudiu o mundo como esse mundo jamais viu, onde 2 partes são divididas, antes de Cristo e depois de Cristo. E os homens o pregaram numa cruz. E o levaram para um sepulcro. Naqueles dias, os judeus tinham 2 sepultamentos, e o primeiro sepultamento era quando a pessoa logo morria. Então, depois de 1 ano, era feito o sepultamento final, aonde eram tirados os ossos e colocado na terra. Era assim que funcionava naqueles dias. Por isso que quando aquele jovem disse: deixa eu sepultar o meu pai, e Jesus disse: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. O que Jesus estava falando é porque aquele menino, aquele jovem, estava querendo quase 1 ano de licença antes de seguir ao Senhor. Porque era assim naqueles dias. Mas quando Jesus foi levado para aquele túmulo que nem dele mesmo era de José de Arimateia, ele tinha comprado, nunca tinha sido usado. A pedra foi colocada, colocaram guardas: ele não vai sair daqui. Roma disse: ele não vai sair daqui. César disse: aqui não vai. Herodes disse: fiquem de guarda, nada vai acontecer aí. Os discípulos não vão vir aqui. Nada vai se dar, mas ao 3º dia
Aleluia. Deus o ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que o anjo veio e removeu a pedra. Glória a Deus. Aqueles guardas disseram: nós não entendemos. Não entendemos o que aconteceu. Mas a pedra foi removida. A mulher chegou e procurou ele. Maria procurou ele logo de manhã e disse: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. E ele está então caminhando por 40 dias, palmilhou ainda sobre esta terra. Tomé disse: eu não acredito. Eu preciso ver, e eu só vou conseguir acreditar se ver e tocar nas suas feridas. Os discípulos estavam reunidos numa casa, as portas fechadas, janelas fechadas. E de repente, ele aparece com o seu corpo glorificado, porque o corpo glorificado não tem essas limitações materiais mais não. Ele apareceu do nada, simplesmente ali, e chama Tomé e diz: Tomé, eu sei o que você falou. Deus sabe do que você fala. Você não precisa ficar contando para esse ou para aquele, correr para o teu pastor ou para o presbítero ou para esse ou para aquele, para contar as tuas necessidades. Conta para Jesus. Ele sabe. Glória a Deus. Ele sabe o que passa no íntimo da tua alma. Ele sabe das tuas aflições. Ele sabe das tuas lágrimas na madrugada. Ele conhece você. Aleluia. Ele conhece você. Ele disse: Tomé, e ele não recriminou: ô Tomé, seu descrente, seu tolo, todo mundo acreditou, só você que não. Ele nunca falou isso. Ele disse: Tomé, vem aqui, Tomé. Toca nas minhas feridas. Toca no meu lado. Eu não sou um espírito etéreo. Eu estou vivo em um corpo glorificado. Aleluia. E muitos de nós criticamos Tomé porque ele foi descrente, mas ele é o primeiro que dobra diante de Jesus os joelhos. Eu creio nisso porque Deus de alguma forma mostrou essa cena. Ele dobra os seus joelhos diante do Senhor e diz: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Ele é o primeiro que reconhece a autoridade do Senhor. Aleluia. Senhor meu e Deus meu. Pai. Jesus então é assunto aos céus, e cerca de 500 irmãos, de acordo com Paulo, viram Jesus subir aos céus. Mas antes de subir, ele dá uma missão para cada um de nós, para a igreja. Ide, Deus, e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos pelas nações. Aleluia. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. E esse evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Oh Deus. Os anjos aparecem naquele dia e dizem àqueles que estão ali presentes: por que vocês, varões galileus, estão olhando para o céu? Este mesmo que está subindo, um dia vai voltar. Glória a Deus. Aleluia. Um dia vai voltar. Glória a Deus. Um dia vai voltar. E esse dia está vindo. Esse dia está vindo. Jesus veio como cordeiro para o sacrifício, mas ele está voltando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o mais belo entre milhares. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Eu tinha algo mais ainda, mas o Espírito de Deus disse: já basta. Glória a Deus. Esta semana, não esqueça que o aniversariante é Jesus. Você pode dar presente para um, para o outro, mas o aniversariante é Ele. Aleluia. O aniversariante é Ele. Aleluia. O aniversariante é Ele.
Eu quero que você curve a tua cabeça e feche teus olhos. Oh Espírito de Deus, Tu estás tão forte. Oh Senhor, Nossos corações estão apertados. oh Deus, nós Tu estás falando no silêncio da nossa alma. Nós te louvamos e Senhor, eu sou tão grato Jesus Cristo, por ter te conhecido, Senhor. Pelo Senhor ter entregue Pelo teu amor derramado na cruz do Calvário. Senhor. Pela vida, Oh, maravilhoso, bendito, pela salvação, te agradeço, pela eternidade. Senhor, Ó Deus, te louvamos por teu grande agradeço por teu nascimento. nem 1 milhão de anos, ó Deus, te poderei ser grato por tudo quanto já fizeste por mim. Olha, ó Deus, por esses que estão aqui, Senhor. Há vidas aqui, ó Deus, que estão em grande luta espiritual. Estão tão envolvidos com as coisas desta vida que seus corações estão sobrecarregados. Eles não conseguem mais ver, ó Deus, este momento. Eles não conseguem mais entender esta hora. Eles estão tão envolvidos, ó Deus, com as coisas desta vida que esquecem daquilo que está acontecendo. Abre os olhos aqui esta noite. Traz um despertamento, ó Deus, neste lugar. Oh, Espírito da verdade. Que aquelas cenas, ó Deus, do Calvário fiquem vivas nos corações. Aleluia, aleluia. E que possam ver o preço que foi pago. Pai. E quão miseráveis nós somos. Meu Deus e meu Pai. Pois não somos suficientemente gratos a Ti. Realiza bem, preciso ser feito. Com a cabeça curvada e os olhos fechados. Te louvamos, meu Pai. Deus está falando neste lugar muito forte aqui esta noite. Meu Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui. Nós te louvamos. E sei que não estou sozinho. Eu vejo vidas aqui derramando lágrimas. A glória de Deus está descendo. O Espírito Santo está dizendo: eu preciso de Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Este Natal eu quero um presente. Jesus está dizendo, e a tua vida. Eu quero te usar mais do que jamais te usei. Aleluia! Deus quer usar vidas aqui de uma forma como jamais pode ser imaginado. Deus da liberdade. E sabe o que você vai fazer nessa semana agora de Natal? Você vai consagrar a tua vida para ser usado na mão do Senhor. Aleluia! Você vai dizer: tu me deste a tua vida, eu estou te dando a minha agora, Senhor. Usa-me na tua obra. Usa-me, Senhor, na tua obra. Usa-me no louvor, usa-me na música, usa-me na pregação, usa-me na intercessão, usa-me no lado financeiro, mas usa-me, Senhor. Eu não sei aonde, mas usa-me. Esse mundo está perdido. Os governantes não sabem mais para onde vão. É pandemia para tudo que é lugar. As moedas do mundo estão balançando. Meteoros estão vindo do espaço. Parece que tudo está sendo perdido. Mas Deus está dizendo: a última hora eu preciso de você. Abre os nossos olhos. Eu preciso de você. Eu preciso da tua vida. Não fujas de mim. Eu preciso da tua vida. Meu Deus, isso é forte. Isso é forte. Grande Deus, grande Deus. Eu quero convidar você, que o Espírito de Deus está chamando. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você que o Espírito de Deus está apertando, que você não suporta mais. Aleluia. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Grande Deus, grande Deus. Deus tem algo de lindo para te dar. Oh, Ele vai te revestir de dons espirituais. Ele vai te dar riquezas que você não imagina. Eu não estou falando de riqueza de dólar, não. Isso Ele pode te dar também. Mas eu estou falando daquelas riquezas
daqueles tesouros que os olhos dos homens não conseguem ver e nem a mente consegue entender. Estou falando daquelas coisas impossíveis. Do ouro e da prata o mundo já tem bastante, mas das riquezas celestiais há tão pouco sobre a face da terra. E Deus quer te fazer abundar de bens e frutos. Ele quer te dar dons espirituais. Ele quer fazer com que prospere o teu ministério. Ele quer te colocar na sua obra como nunca. Aleluia! O caramastora Damos graças, Senhor. O Espírito de Deus está me falando que ainda tem mais vidas aqui que o Espírito de Deus quer usar. Este é o momento. Ele só está dizendo: eu quero um presente essa semana, eu quero a tua vida. Dê a tua vida para mim. Deixa eu te usar. Aleluia! Deixa eu te usar. Aleluia! Deixa eu te usar.